Fala galera, Rafa Brito na área. Hoje eu vim trazer para vocês os estudos de mercado. Hoje é dia 25 de abril. Eu vou apresentar para vocês, tanto o mercado nacional quanto o internacional, a forma que eu interpreto o mercado, para vocês terem uma base de conhecimento de como eu opero e começar a me seguir, entender mais qual é o racional das operações e não ficar tão perdido nas lives. Antes disso, eu vou me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rafael Brito, sou trader desde 2018, né? Eu comecei a operar em 2018, apanhei muito até conseguir fazer a famosa virada de chave, né? Que na verdade é uma consistência, e consistência eu já adianto que para vocês é uma escolha que nós realizamos diariamente. Por quê? Um dia que você perde total o seu plano de trade, você pode entregar valores enormes, né? Entregar meses, anos de trades. Então, consistência é algo que a gente escolhe diariamente. Primeira dica que eu dou para vocês é monte o seu plano. Tenha um plano bem estruturado e opere o seu plano. Nunca olhe para o lado. Obviamente que a parte do conhecimento, né, estudar mais, sempre é excelente, né? Óbvio que tem que ter atenção com quem você vai aprender, para ver se não estão te ensinando coisas que não seja de fato, né, mercado financeiro, foco no day trade, né, é uma profissão agressiva e todo mundo que ensina day trade precisa ter responsabilidade para passar isso para frente. Afinal, é uma profissão de alta performance e exige uma rotina pesada, uma disciplina nas operações, paciência nas execuções, mas eu tenho certeza que lá na frente é bem recompensador. Recompensador, essa é a palavra. Você poder trabalhar de casa, ter liberdade aí de horário, algumas flexibilidades, não é na praia, né, literalmente, aqui no celular brincando, mas sim oferece uma liberdade aí excelente. E mais um ponto antes de ir direto aos estudos, tá? Eu quero me apresentar para vocês. Então, eu sou trader desde 2018, operando no mercado nacional e internacional. Tenho sala fechada desde 2022, então sala de ambiente com tela aparecendo, mostrando todo o racional, foco total em educação, e o meu foco é price action, a leitura de contexto. Eu não uso indicadores na minha tela, vocês vão visualizar aqui os meus estudos e vão ver que não há indicadores, médias, essas coisas, mas é porque é o meu perfil de operação, é o meu perfil de trader, e eu prefiro usar aí um gráfico limpo para tomar as minhas decisões. Depois de muitos anos aí negociando, na minha visão, menos é mais. Então, quanto menos coisas, indicadores, notícias, cenários eu ficar visualizando, né, quanto menos vai ser mais fácil de eu tomar as minhas decisões. Aqui embaixo na descrição do vídeo, de todos os meus vídeos aqui do YouTube, eu coloco, tá, o meu Instagram, para você me conhecer. Coloco o meu curso gravado, que ele é focado em price action, tá? Tem a minha comunidade gratuita no WhatsApp, lá você vai ficar sabendo de tudo. Inclusive, você pode pegar o meu número lá na comunidade fechada, me mandar uma mensagem no privado e vir participar da sala fechada. Sala fechada acontece de segunda a quinta-feira, na parte da manhã e na parte da noite. É pauleira, day trade direto, tá? Nos dois mercados. Lembrando que à noite a gente foca no mercado internacional, porque não tem mercado nacional à noite, né? Ainda vai saber o que que a B3, né, está implementando por aí. Então, por enquanto, não temos mercado nacional à noite. Então, todas as informações, galera, quando vocês olharem os vídeos aqui no YouTube, e tem uma playlist iniciante bem interessante para quem está começando agora no mercado, corre lá para assistir também. E sem mais delongas, bora ver aí os estudos do mercado nacional e internacional. Bora acompanhar isso juntos, tá? Bom, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, eu olho diversos time frames para fazer as minhas marcações. Então, o primeiro time frame que eu olho, principalmente no domingo, tá? Que é o meu estudo aí macro. Hoje eu estou fazendo no sábado, porque amanhã eu tenho um compromisso. Mas vamos colocar assim, meu estudo do final de semana, que é um estudo mais preciso, que eu uso ele como base para negociar semana e às vezes semanas.
é o estudo ali que eu tenho um foco muito maior, tá? Então eu começo sempre olhando pelo gráfico diário, tá, pessoal? Eu tenho uma marcação aqui, uma aba, tá, de gráfico diário. Então no diário, pessoal, o que que eu estou enxergando aqui, tá? Começando pelo mercado de índice, mini índice aí B3, tá? Qual é o cenário que eu tenho? Eu tenho uma movimentação de alta, né? O preço aqui em tendência de alta, subindo, duplicamos o canal, ele segurou na região aqui central de 50%, devolveu tudo, buscou liquidez e agora está querendo puxar para baixo novamente. Então a gente tem essa tendência de alta. E o que eu vejo, tá? A partir desta barra aqui, eu vou dar um zoom para a gente interpretar. Tá? A partir desta barra forte aqui, ó, o mercado montou um topo, né? Teve uma falha de continuidade, montou o topo e gerou uma barra ignição. Essa barra ignição para mim é muito importante, porque a partir do momento que o mercado começa a trabalhar abaixo dela, a minha interpretação é que o mercado irá para uma tendência de baixa. E aí eu já consigo projetar os alvos, que no caso foi o 195 e 100, e o próximo alvo aqui é o 190. Vamos ver, 191, perdão. Vamos ver o que esse mercado vai aprontar. Por enquanto, olhando esse cenário, vejo só o mercado para baixo por enquanto, tá? Ele fechou um gapzinho aqui dessa movimentação, mas ainda tem espaço, né, para cair até buscar essa LTA, onde pode entrar bastante força compradora, ou de fato reverter o mercado. Para reverter essa tendência aí forte de alta, tem que perder essa LTA, tá, pessoal? Perdendo essa LTA, o mercado entra em reversão por enquanto, fazendo correção da alta para depois voltar a subir. Por enquanto a leitura é essa, o canal de alta está montado, porém agora o cenário melhor, né, os melhores trades na minha visão, em probabilidade, é na venda, tá? A partir desse ponto é venda no índice. Então, mesmo que o mercado fique lateral, né, faça alguma movimentação aqui mais travada, congestionada, eu ainda vou optar pela venda, tá? Buscar, no caso de uma lateralidade, né, eu vou negociar rompimento falso, topo duplo, fundo duplo, figuras de reversão são os melhores padrões, né, para executar em um cenário lateral, é o que eu vou negociar e com uma probabilidade maior, tá, na venda dessa movimentação. Então, por enquanto, entendi esse ponto, eu venho para uma base operacional. Base operacional o que é, pessoal? Eu coloco num gráfico mais próximo ali, nos 60 minutos, 30 minutos, para eu tomar decisões mais voltadas para o day trade, né? O gráfico diário, o de 4 horas, o semanal, ele tem uma visão muito longa, né? Já que nos 60 minutos, 30 minutos, eu já consigo aproveitar muito essa visão para o day trade. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma lateralidade que foi rompida, né, aqui em cima, e a partir desse rompimento, gerou um movimento de queda. Primeiro alvo bateu, 95.600, bateu o segundo alvo intermediário, tá? Essas marcações, pessoal, eu sei que vocês estão visualizando ela agora, mas essas visualizações, o pessoal da sala, as marcações, o pessoal recebe muito antes, tá? Não é porque o mercado chegou aqui que eu pus essa linha, não. Essa linha já estava aí. O mercado que foi até ela. Obviamente, pelo que vocês estão visualizando aqui na tela, vocês estão vendo que são linhas de suporte e resistência. Então, são os indicadores, teoricamente, que eu uso. Suporte e resistência. É isso que eu uso para negociar, tá, pessoal? Suporte e resistência. Ponto, mais nada. E agora, né, eu tenho ainda uma possível puxada de mercado para baixo para buscar o 91.750 como primeiro alvo. Tá? Então não tenho muita alteração das marcações que eu mandei para o mercado, pro pessoal da sala. Tá? Isso daqui na semana anterior, né, depois que o mercado virou aqui, eu fiz a ligação dos pontos. Tá? Não deixei o canal aqui certinho, coloquei como uma linha central, porque caso ele faça o rompimento dessa região, tá? Vai vir buscar aqui embaixo, né? Vai buscar a duplicação do canal lá próximo dos 189. Então, preferi fazer esses estudos. A ideia aqui, né, a princípio, é que se o mercado voltar na região do 95.500, fazer um padrão de venda por aqui. Provavelmente a minha expectativa é que eu venda visando essa lateralidade, né, com o alvo aqui embaixo, próximo do 93.450. E caso faça o rompimento, o próximo alvo
lá próximo da região dos 192, né? 191,750. Então, essa é a estrutura que eu vou usar. E para comprar essa região, eu vou precisar que, de fato, né, ele faça um rompimento falso desse suporte ou que ele ganhe essa movimentação. Essa é a minha leitura para o índice, tá? Não tenho mais nada além disso. Além dessa base operacional, pessoal, eu uso uma movimentação aqui diária para me basear, tá mais focado no day trade mesmo, com expectativas de movimentação que ele complete isso, né? Então, assim, primeiro ponto, vou colocar aqui no 15 minutos só para fazer as marcações que eu utilizo. Máxima aqui em cima do dia, né? Sempre usando o dia anterior como referência. Mínima tá aqui embaixo. Tá? Aí o que eu faço? Eu traço um Fibonacci aqui só para eu descobrir onde é os 50% da movimentação. Então, opa, peguei a ferramenta errada, perdão. Fibonacci. Tá. Movimento de 50% está aqui, né, na região do 94,400. Não tem essa movimentação como uma movimentação muito forte. Eu deixo marcado, mas eu não dou tanta ênfase, tá? Às vezes a movimentação de 50% ela se torna bem importante, mas neste cenário, tá? Preciso de um padrão melhor para executar. Até porque a volatilidade foi muito baixa, né? 2.000 pontos. Por mais que, deixa eu melhorar isso, 2.000 pontos baixa em relação às movimentações que ele está acostumado a fazer nos meses passados. Movimentando 5.000 pontos, 4.800, quase 6.000 pontos. Então agora tá, a volatilidade, teoricamente, está diminuindo, né? Antes, mês de março, uma barra de 5 minutos, geralmente a primeira barra de 5 minutos, o mercado já andava 2.000 pontos. Então, isso é outro ponto, tá? Que você está começando agora, precisa ficar atento à volatilidade, porque a volatilidade ela te ajuda em posicionamento de alvo e stop. Tá? O ponto de entrada pode ser que não altere muito, tá? Mas os pontos de alvo e stop, a volatilidade te ajuda. Então é muito importante você entender a volatilidade média do ativo. Tá? Isso é importantíssimo. Vicia, né? A gente acostuma pegar, nossa, peguei 1.500 pontos de gain, 2.000 pontos de gain. É legal pra caramba, né? Dá muito dinheiro. Porém, quando o mercado muda a volatilidade, você fica esperando aquele gain grande e não acontece. Então sempre fique, ó, ligeiro, tá? Para pegar essa questão da volatilidade. Então, olhando aqui esse cenário, o que eu vejo, né? Eu tenho a marcação aqui de máximo, mínima, região de 50%, e caso o mercado faça os rompimentos de máximo ou mínima, eu tenho possíveis alvos, tá? Para o mercado ir buscar durante o dia, tá bom? O dia. Mas por enquanto, né, pessoal, clara movimentação aqui de topos e fundos descendentes, tendo como principal topo a princípio a região do 96, 95,5 aqui, que foi o último topo que conseguiu romper um fundo, tá? Então, fique atento neste cenário do índice, tá? E na sala fechada, para vocês também acompanharem, eu tenho um gráfico limpo. Ele é inteiro, tá? Inteiro, limpo. Tá aqui marcado essas coisas porque foi o último dia que a gente operou, né? Na quinta-feira, o mercado fez um alargamento, uma lateralidade aqui nesse meio e a gente não tradou, acabou não gerando trade na quinta-feira até o horário que a gente negocia, né? Ou seja, até meio-dia aqui, ó. Meio-dia o mercado tava nessa bagunça, tá? Mas só para vocês saberem, a tela fica totalmente limpa, totalmente limpa. E para quem é da sala fechada também, eu tenho uma regra de coloração no Renko, né, que ajuda a tomar as decisões aqui, né? Um exemplo, ficou verde, compra, compra, compra. Se ficar vermelho aqui, vende. Né? E é uma regra mais dedicada à sala, tem uma explicação maior para tomar as decisões, né? Para você entender o operacional em si. Mas, lembrando, eu olho o gráfico macro, né? Então, gráfico diário, depois eu olho um gráfico médio, que eu chamo ele de base operacional, tá? Eu chamo porque, de fato, o próprio nome já diz, já é minha base mesmo para tomar minhas decisões. Então, é nele que eu coloco mais foco para tomar risco, ou seja, se eu vou entrar com uma mão maior, com uma mão menor, vai depender muito, né? O intraday vai me dizer muita coisa, se ele no dia está em tendência, está em lateralidade,
mas eu vou ficar sempre de olho nos meus pontos de base operacional para tomar as melhores decisões com cautela. E é uma recomendação forte que eu faço para vocês, tá? Não fiquem muito vidrados em times pequenos, 1 minuto, 2 minutos, que fica muito rabisco. Então, olha um gráfico maior para tirar um pouco do rabisco, tá? E você poder ter um cenário melhor aí nos seus estudos. Bom, doleta, pessoal, mesma coisa, tá? Gráfico diário, vamos ver o que o dólar está fazendo. Eu tenho um canalzão de baixa do dólar aqui, ó, traçado desde esse ponto. Tá? Então o mercado porrando para baixo, né? Desde essas regiões. Rompeu uma lateralidade que perdurou aqui, pessoal, muito tempo, né? Uma lateralidade aí de 47 dias. Isso aqui são meses, né? São meses, 47 dias úteis, é meses aqui dentro. Tá aí da hora que ele fez o rompimento, galera. Outro ponto importante sobre price action, tá? Quando o mercado congestiona, né, fica acumulando ali muito tempo lateralizado, quando ele faz o rompimento dessa região, né, dessa área, não opere contra essa movimentação, tá? Ele direcionou, opere a favor, porque, cara, ele acumulou o que tinha. Então os big players estão ali, ó, brigando, acumulando, montando posição. A hora que rompe, a tendência é levar preço. Eles vão levar o preço. Então, ó, rompeu a região, cara, do gap que ele já partiu porrando para baixo, em poucos dias, tá? Caiu aí muito. 210 pontos no dólar é ponto pra caramba, tá? Pra caramba. Acabou achando aqui embaixo o nosso suporte, né? Cravou ele, 49, 48, cravadíssimo, né? E teve um acúmulo de informação aqui de suporte. A gente teve a LTB, né? Ou seja, a parte inferior do canal de baixa aqui segurando a movimentação, com um suporte, né? Uma linha horizontal, né? Traçada aí pelo gráfico diário, né? Pelo passado do mercado, né? Pelo passado do mercado. Então, por enquanto, doleta enroscado, tendência de baixa, tentou fazer uma movimentação aqui de correção, né? Subiu bem, foi excelente, mas não tirou o ímpeto ainda da tendência de baixa, tá? Da tendência de baixa. Dos 5,80, tá? Para baixo, só vejo queda. Dá para comprar? Obviamente, no intraday pode ser que dê bons trades de compra também. Mas o cenário, né, atual é caiu, tá se segurando por aqui, pode ficar lateralizado aqui de novo e esperar uma nova movimentação de rompimento para negociar. Lembrando, né? Sempre acompanhando o cenário macro, cara. Por enquanto a probabilidade melhora de baixa, tá? Teve só uma barra assustada aqui de alta por enquanto, né? A realização dos players. Na nossa base operacional, 60 minutos. Canalzinho, rompeu o canal e veja, né, como isso é importante, tá? Isso aqui eu chamo de geometria do mercado. Ó. Veja que o mercado trabalha aqui, né? Fica preso nessa movimentação. Quando ele rompe, pessoal, o alvo dele, ó, é buscar o canal de novo. Ó. Segura, bate no canal de novo. Aí fez aqui essa movimentação, foi testar a linha central, trabalha para baixo, a tendência é que ele vem buscar aqui embaixo agora, né? Então, é sempre interessante você ter esse apoio de base, tá? Sempre interessante. Bom, eu tenho uma marcação aqui intermediária, não está travada, então eu consigo mexer nela, daqui para cá. Então, enquanto o mercado estiver trabalhando aqui da linha central, né, acumulada com essa resistência intermediária, tá, pessoal? Aqui é uma resistência intermediária, região dos 5 bola, né? Enquanto estiver segurando aqui, a tendência é que o mercado fique preso jogando esse ativo para baixo, tá? Já dá para pensar, inclusive, numa lateralidade desse ponto aqui. Por quê, pessoal? A barra que tentou fazer o rompimento aqui, ó, tá? A barra desse tentou fazer o rompimento desse último topo, falhou e já voltou a cair. Então, teoricamente, já dava para fazer essa lateralidade aqui. Não vou fazer ela, tá? Por enquanto, vou manter do jeito que está aqui a base operacional. O que eu ficaria de olho, tá? Tá mostrando já isso para vocês. Nesta barra de ignição aqui, ó. A barra de ignição que gerou toda a queda. Por enquanto, não foi estopado esse movimento. Então, do 5,15 para baixo,
é uma boa movimentação. Se o dólar se manter acima dos 5, fizer um padrão de alta, aí ele pode, né, montar aqui uma LTA e puxar um pouco esse mercado para cima. Mas por enquanto, não vejo isso, tá? Dólar fraco aí no mundo, por enquanto. E aqui, mesma coisa, né, colocar no gráfico de 15 minutos, só para eu visualizar aqui, ó, mínima do dia. Tirar essas marcações de alvo aqui. Máxima, tá? Colocar o fibra para eu achar os 50% do movimento. Aqui embaixo, 50, 10. Interessante que o 15 está mais bonito. O 15 está mais bonito, então eu vou fazer um range aqui de movimentação intermediária. Tá? Fazer um range de movimentação aqui intermediário. As cores, tá? É só para o foco é a identificação mesmo, não tem nada demais, tá? As cores não é nenhuma indicação assim, é só para eu saber que é máxima, que é mínima, que é 50%. Tá? Vou colocar um range aqui de aproximadamente 5 pontos, tá? Uma área aí interessante. Os alvos, né? Nessas regiões. Galera falando que vai dar Disney, né? Já caiu bem o dólar, vamos ver se continua. Esse ano, né, é um ano de muita volatilidade. Primeiro, que está rolando guerra, né, e segundo, que é um cenário político, né, um cenário de eleição, tá? Então essa é a expectativa aí no momento para o dólar. E no dólar também eu tenho um gráfico limpo, né, com o mesmo intuito que eu expliquei para vocês, tá? Mesma coisa do índice. Então eu opero igual. E o que, que é importante, pessoal? Quando vocês estiverem na minha live, isso é muito importante, vocês verem a coerência do que eu ensino no meu curso, do que eu ensino na mentoria, do que eu ensino na sala fechada e do que eu opero. Porque muita gente ensina um monte de coisa e negocia totalmente outra, né? Teve uma novidade, né? Agora tem um cara que falou que o que ele ensinou para milhares de pessoas não serve mais, né? Isso daí é uma, enfim, uma loucura. Mas é importante vocês verem a coerência e aprender também a fazer marcações, estudarem, definir os operacionais, tá bom? E agora vamos partir aqui para o mercado internacional. Deixa eu minimizar o Profit aqui. Tá? Aquela plataforma é o Profit. E para operar o mercado internacional eu uso o MetaTrader. Tá? Profit para o nacional e por enquanto MetaTrader para o mercado internacional. Bom, deixa eu limpar aqui, tá? Aqui é o gráfico do ouro. Mas essa marcação que eu estou mostrando para vocês é a marcação que eu faço durante o dia para operar, né? Então seria teoricamente o gráfico limpo ali daquela movimentação. E o ouro começa dessa forma. Tá? Como no MetaTrader não tenho opções de eu colocar um monte de slide, igual vocês viram no Profit, né? No Profit vocês viram que eu coloquei um monte de slide aqui embaixo, tem o estudo, base operacional, tem o intraday. No MetaTrader a gente não tem isso, não tem esse recurso. Então eu tenho vários gráficos do mesmo ativo aberto, tá? Do mesmo ativo aberto. Então começando aqui, o ouro eu gosto de olhar o gráfico de 4 horas, tá? Para me basear. 4 horas. Então o que eu tenho? Vou colocar no gráfico diário só para vocês entenderem uma coisa importante. Gráfico diário e gráfico de 4 horas, tá? Só isso aqui é importante eu passar para vocês. Gráfico, quando eu abro o gráfico semanal, diário e 4 horas, tá? Eu sempre estou visando o mercado macro. Quando eu estou olhando 60, 30 ou 15, é uma base de operação. E os 5 minutos normalmente é para eu operar de fato, né? Para buscar aí negócios com risco-ganho favorável para o meu lado, tá? Então é bom vocês terem também essa noção. Bom, olhando pelo gráfico diário do ouro, essa aqui é a principal barra do ouro, tá? Esta barra é a principal barra do ouro. Por quê? Mercado do ouro estava uma tendência de alta e essa barra foi a responsável, né, por virar mercado. Então, por enquanto o ouro não romper essa região, ó, que é o 48,40, tendência dele é de baixa. Tá, tendência que eu digo, né? Depois dessa correção. Se a gente colocar no longo prazo, é uma alta sem fim, né? Colocar no longo prazo aí é uma alta imensa. Mas olhando a partir deste cenário aqui, a gente teve uma movimentação de queda, né? Tá tentando se recuperar agora. A gente pode ver que tem uma
Eu tenho um canalzinho aqui, ó, nessa movimentação. E agora o que acontece, tá? Eu vou até apagar essas linhas e colocar de outra forma para ficar mais didático para vocês. 46,60 e 48,40. O que eu tenho agora é isso aqui, ó. Essa movimentação aqui, ó. Cadê o 40? Mas ajustando tudo, eu tenho aqui uma lateralidade, tá? Tem uma lateralidade aqui. Então, qual que é o ponto? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Nós temos, no curto prazo, MetaTrader de vez em quando não está deixando eu colocar a marcação onde eu quero, né? Impressionante. Nunca teve isso, de um tempo para cá tá fazendo essa... Tô querendo colocar aqui nessa mínima, mas ele não tá indo, né? Tá, para, deixa eu ver se eu consigo pôr daqui. Aí, foi. Tá, mas é uma lateralidade que nós temos aqui nesse ponto. Vamos ver? Que mania, MetaTrader. Você tá sem educação, hein? Mas beleza. Tá? O contexto importante que eu quero que vocês entendam é: o mercado teve uma recuperação aqui interessante de alta, né? Topos e fundos ascendentes, e depois ele parou, né? Não rompe mais topo e não perde mais fundo. O que eu quero que vocês entendam: o pior cenário é negociar aqui, ó. Este meio aqui é o pior cenário para negociar ouro, tá? Qual a ideia? Fazer os trades nas extremidades, tá? Tem algumas linhas aqui intermediárias que dá para tradear, que a gente tem o 47, e aqui em cima a gente tem essa região aqui do 48, é o 48,40 aqui, que está antes da máxima, tá? Então a gente tem essas regiões aqui que são tradeáveis, tá? Mais tranquila de operar, vai te dar um risco-ganho maior, tá? Então é isso que eu estou de olho para negociar, tá? O que eu estou de olho para negociar são exatamente estes pontos. No meio do caminho aqui, dá para tradear? Dá, você pode colocar umas linhas intermediárias aqui, que pode funcionar bem, tá? Pode funcionar bem. Porém, precisa de cautela, tá? Porém, precisa de cautela. Deixa eu mudar isso aqui. É o 47 bola, 48,40. Deixa eu puxar daqui. 47 bola e o 48,40. Cadê? 40. Aqui. Tá. E uma região que você pode traçar aqui no meio, tá? E ter atenção na movimentação, é este ponto aqui, ó. 47,70, mais ou menos 47,66. É um ponto, vou colocar até de outra cor aqui, para vocês ficarem espertos também, né, em questão de marcações. Com a laranja, que vai aparecer aqui. Uma linha intermediária dessa movimentação. Claro que olhando no cenário mais próximo, tá? A gente tem aqui, ó, topos e fundos descendentes, porém não rompe esse caixote. Tá? Esse caixote é bom tá nos seus olhos. Para quê? Para que você não faça operações de venda de fundo. Porque por enquanto não tem esse cenário de venda de fundo, ele tem um cenário de lateralidade. Se ele começar de fato a virar, ou seja, se manter abaixo do 47 com um padrão interessante, tá? Padrão aí fechando barras fortes próximo das mínimas e dando continuidade, aí a gente entra numa sequência vendedora muito forte, tá? Muito forte. Por enquanto, pode ter um novo candle aqui, ó, que está mandando no jogo, tá? A gente pode ter esse outro candle que está mandando no jogo, que é abaixo do 47, de fato, ele pode, tá, acelerar essa queda. Mas por enquanto o cenário é movimentação forte de queda, correção e agora lateralidade é o contexto do ouro. Então, para você entender o contexto, né, ou seja, chegamos no cenário de lateralidade, o que tem que estar rápido na sua mente? Rápido, tá? Entendeu o cenário de lateralidade, primeira coisa que você vai fazer. Quais são as melhores operações para tradear a lateralidade? Ponto. Entrou no cenário de tendência? Quais são as melhores operações para tradear a tendência? E é isso que tem que estar rápido. Você vai unir cenário, ciclo, volatilidade e aproveitar isso da melhor forma possível, tá?
e aproveitar isso da melhor forma possível. Então, no ouro, eu entendi o macro, tá? Entendi o macro, volto ele para lá, venho para uma base operacional, ou seja, venho para um tempo gráfico aqui menor. Então, vamos ajustar aqui, ó, tirar essas marcaçõezinhas. Vamos trazer esse cenário aqui para o gráfico, tá? De 1 hora. Deixa eu mudar aqui. E vamos entender ele no gráfico de 1 hora. Eu estou com basicamente a mesma marcação do macro, tá? Mas aqui eu posso reduzir e ajustar essa leitura. A gente está com a mesma marcação do macro aqui nesses pontos. Tem a linha que nós vamos colocar aqui embaixo, né? Uma linha que está funcionando como resistência. Então a gente tem uma lateralidade principal. Deixa eu abrir uma ferramenta aqui de desenho para ficar até mais didático essa explicação. Ela está abrindo aqui. Beleza. Ficar mais didática essa explicação. A gente tem um suporte forte aqui embaixo, né? Essa região aqui é um suporte forte. Até porque, tá? Vou pegar aqui para vocês terem uma base. Este fundo aqui, ó. Este fundo aqui atrás, aqui, foi o último fundo que teve força para jogar o mercado para cima, né? Que rompeu os topinhos anteriores aqui. Depois, ó, o mercado não rompe topo e sai voltando tudo, né? E segura onde? No fundo. Ele cai, segura no fundo, cai, segura no fundo. Qual é o porém agora? Tá? Qual é o porém agora? Ele deu essa primeira esticada, voltou tudo. Chegou aqui embaixo, ele teve força para deslocar o preço de novo lá em cima. Tentou fazer um rompimento, falhou, segurou no suporte intermediário aqui, puxou para baixo, testou o fundo de novo, mas olha a diferença. Este fundo, ele subiu, trabalhou e foi embora. Agora este aqui, ó, subiu, trabalhou e falhou. Então a gente pode ter um cenário, tá, onde essa região do 46,60, que é esse fundo anterior, não segure mais. Então a gente pode estar diante desta movimentação aqui, ó, tá, dessa movimentação de baixa. Este ponto aqui, tá? 47,50, que é o preço que estava segurando a gente. 47,50, 52, tá? Essa região aqui, entre o 47,40 e o 47,50, tornar uma região aqui de resistência, tá? O preço montar uma lateralidade aqui embaixo, ficar preso aqui, ó, neste ponto, tá? Então, qual seria o cenário, né? Movimentação de queda, aí o preço fica lateral nesse range, e aí se ele rompe, ele vai buscar uma movimentação forte lá para baixo, na casa lá dos 45 de novo. Tá? Então, por enquanto, tem que ficar de olho nestes cenários, né? Então, a gente vai até marcar aqui, ó, tem uma possível linha de tendência neste cenário, tá? Neste cenário, ó, possível linha de tendência, a gente marca aqui o topinho relevante que o mercado não está conseguindo romper, certo? Na base operacional. E vamos ficar de olho. Deixa eu colocar isso aqui em vermelho só para mudar a cor. Propriedades. Um está vermelho, os outros que tá muito laranja. Deixa eu colocar preto. Eu consigo deixar desse jeito que vai ficar melhor, eu acho. Isso. Então a gente tem uma lateralidade aqui. Temos as regiões importantes de movimentação, que é onde o preço pode trabalhar e a gente pode atuar com mais segurança. E tem um cenário que ele pode pressionar aqui para baixo. Tá? Pressionar aqui para baixo. Então aí é um estudo de base operacional, novamente, e reforçando para vocês, o estudo de base operacional é aonde eu, de fato, me baseio para realizar meus trades. Tá? Então, isso é importante vocês terem em mente. E eu tiro isso aqui, tá? Volta para outra tela. Essas telas que eu estou tirando, tá, pessoal? Elas ficam na minha vista aqui. Tá? Eu tenho 4 telas, então eu tenho uma tela que fica só parte de Zoom, parte de YouTube, mais voltado mesmo à questão didática da coisa, né? A troca com o aluno ali de informações. Eu tenho essa tela que eu estou mostrando para vocês, onde eu deixo
a tela que eu mostro para os meus alunos e as outras duas telas eu tenho mais 9 gráficos, né? 9 gráficos para eu poder ter o quê? O macro, a base operacional, ter o gráfico de Renko, ter outros ativos. Então, assim, eu tenho uma estrutura aqui, tá, para negociar. Mas lembrando, a minha estrutura é porque eu sou professor, eu sou mentor, eu dou aula, tá? Cara, você quer ser trader de fato? Uma tela assim resolve, duas é excelente, não precisa mais do que isso, tá? Já falando sobre setup de telas aí, que o seu futuro é ser trader, então já tô te dando a dica. Bom, e esse aqui eu deixo limpo, tá? Esse aqui eu deixo limpinho e uso aqui quando eu tô em live, né, mostrando o possível cenário para vocês de negociação, tá? Os outros gráficos que eu olho, Bitcoin, tá? Não negocio Bitcoin para o intraday, eu olho ele bem no macro. Então agora, pessoal, Bitcoin, até avisei já os alunos, avisei em live também, tá? Que a partir deste ponto, vou até desenhar o Bitcoin aqui com um pouco mais de explicação para vocês, porque merece essa atenção, tá? Então a gente teve uma lateralidade aqui no topo, né, a região dos 127 lá, que ficou. A partir do momento que ele virou, né, que ele fez a barra gatilho, da barra gatilho em diante ele só acelerou a movimentação, né? Outra barra gatilho, isso aqui era um suporte forte demais, tá? A região de 74.200 era um suporte muito forte, o mercado rompeu e ficou trabalhando nessa lateralidade aqui, onde enganou muita gente. Enganou muita gente. Não os meus alunos, que eu estava avisando há muito tempo, que ele só vai conseguir voltar à retomada trabalhando acima de 74.200. E o que que ele fez agora, tá, pessoal? Ele conseguiu, tá? Conseguiu romper, confirmar, segurar, fazer pullback e a partir daqui, tá? A expectativa é que ele volte a subir pelo menos até a região dos 84. Tem a zona de defesa, né? Vocês estão visualizando a defesa dele aqui, ó, que é a barra gatilho, ó. Olha a barra gatilho tracejada aqui, ó. Então tem uma nova zona de defesa. Se ele perdeu 74.200, azeda de novo, tá? Mas eu espero e torço, né, para quem está posicionado em Bitcoin. Eu conheço muita gente que está posicionado bem errado em Bitcoin, né? Ou seja, lá em cima, acima dos 120 mil. A minha correção para ele é até os 38 mil dólares. Tomara que não chegue, né? Porque quem está posicionado lá vai ficar desesperado. E a ideia é que ele monte aqui suporte de novo, tá? Na região de 74.200 e consiga voltar a subir. Mas só agora que ele mostrou um cenário favorável, tá? Somente agora que ele mostrou um cenário favorável aqui na minha leitura de contexto, tá? Começou a dar um cenário melhor. Obviamente precisa ganhar essa movimentação, né? Porque é desta barra gatilho, então ele precisa criar corpo, mas pelo menos já começou um desenho aqui interessante acima dos 74.200, tá bom? Então esse aí é o que eu vejo para o Bit. A minha movimentação dele ó, vai até lá embaixo, tá? Se ele voltar a trabalhar aqui, azeda. Mas, a princípio, rompeu o LTB, rompeu a estrutura de caixote, tá fazendo topos e fundos ascendentes tranquilo, sem muita agressividade. É uma movimentação que eu gosto de LTA aqui. E vamos ver, cara, se conseguir ultrapassar essa região, vou até mostrar para vocês aqui, região dos 78, isso, 78.300 por ali, começar a se desenhar aí para cima, pode ser que aí, cara, ele deslanche firme de novo uma tendência de alta, vá buscar os 120 mil de novo e aí a galera que tem aquele otimismo com o Bitcoin volta a sorrir, tá? Volta a sorrir, mas o segredo da minha movimentação, tá? É o 74.200, tá bom? 74.200. Vou ajustar isso aqui para cá. Aí para quem quiser, pode colocar uma LTA aqui nesse ponto. O único terror da galera, né, olhando esse cenário, o único terror é
ele montar topo duplo aqui, né? Falhar essa barra compradora, montar topo duplo, voltar a trabalhar de 74.200. Aí de novo vai querer buscar lá embaixo 68, 64 e assim por diante. Tá bom? E assim por diante. Então, Bitcoin é isso que eu tenho marcado. E o dólar ien, tá? Dólar ien, olhando ele aqui no gráfico de 4 horas, completamente congestionado. Tá? Eu olho o dólar ien, como a volatilidade é outra, eu olho ele no gráfico de 4 horas, tá? Mas eu negocio também com a base operacional, tudo com base nessas marcações aqui. Tá? Como a negociação é outra, qual que é o cenário por enquanto? Dólar ien que eu estou usando aqui para negociar, né? Entendendo novamente o ciclo dele. Estou vendo que o ciclo aqui é de uma prisão, né? Uma acumulação aqui nesse ponto. A gente tem zonas intermediárias de atuação. Tá? Vocês estão vendo que as marcações já estão traçadas. Então eu tenho uma intermediária aqui, intermediária, 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 intermediária. E eu tenho a principal aqui embaixo de movimentação, né? De compradores. E são essas marcações que quando vocês estão em live eu falo, galera, eu não posso vender. Se o mercado está aqui nessas regiões, eu não posso negociar vendas, eu posso negociar compra. Tá? O pessoal fica chateado, mas é minha marcação, eu estudei, tá aí, não posso jogar lá fora. E esse cenário todo para mim é um cenário vendedor. Eu tenho o intermediário e o principal, 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 principal. E agora é o que ele está fazendo de novo. Tá? Então a expectativa, perdendo essas mínimas aqui, de dólar e ien, né? De novo, a ideia é que ele venha buscar a região dos 158,5, 158,300. De novo, não? Um ciclo de muita lateralidade. Então, por isso que eu falo para vocês, tá? Olharem gráfico macro, vir reduzindo para você operar com uma performance melhor. Você não vai ser aquele cara que olha só, nossa, tô olhando aqui só um minutinho, tá fazendo canal de alto, canal de baixo, porque às vezes você acaba sendo estopado, acaba acontecendo operações que você fica de fora e você não entende o porquê. E na maioria das vezes é que você não está enxergando o cenário, você não entende de ciclo de mercado ou não está visualizando o ciclo da forma correta e opera, né, estratégias que não estão casando com o momento do mercado. Então é interessante você olhar todo o cenário, olhou todo o cenário, entendeu todo o cenário, você vem para o intraday para tomar suas decisões com base no que o dia está mostrando, mas obviamente você não vai deixar o médio prazo ali para trás, porque ele vai ser muito importante na sua tomada de decisão. Sempre façam isso. E uma coisa mais importante que eu deixei para o final é curta o vídeo, compartilhe com a galera e conte comigo. As nossas lives estão lindas. Aqui embaixo está a minha comunidade gratuita, galera. Entra lá, cara, você vai ficar sabendo de tudo. Entra no meu Instagram e vamos que vamos. Eu me chamo Rafael Brito e foi um prazer passar esse sábado, né? Hoje é dia 25 de abril. Esse sábado com vocês. Um grande beijo, espero que tenham aprendido muito. E espero vocês na sala fechada. Vai rolar, não posso contar agora. Então, no próximo vídeo, ou quando você entrar na minha comunidade gratuita, que vai ser de imediato, você vai ficar sabendo o que vai rolar nessa semana aí, daqui pra frente. Só alegria. Galera, um grande beijo, aproveitem os estudos. Qualquer dúvida, só me chama lá no WhatsApp. Valeu, pessoal!